Imagine esta cena. Você acabou de verificar sua conta bancária e sente aquela pressão familiar no peito. O saldo é menor do que você esperava. As contas se acumulam e a sensação de que nunca terá dinheiro suficiente começa a invadi-lo novamente. Você se pergunta, por que parece tão difícil acumular riqueza? Por que outros prosperam enquanto eu luto constantemente? Se essa situação lhe parece familiar, você não está sozinho. Milhões de pessoas experimentam essa mesma frustração financeira dia após dia, presas em um ciclo que parece não ter fim. Mas e se eu lhe dissesse que o problema não está na sua renda, no seu trabalho ou na economia global? E se o verdadeiro obstáculo estivesse na sua mente? Brian Tracy, um dos especialistas em desenvolvimento pessoal e finanças mais respeitados do mundo, desenvolveu um experimento revolucionário de 30 dias que está transformando radicalmente a relação das pessoas com o dinheiro. Não se trata de uma estratégia de investimento convencional, nem de um plano de poupança tradicional. É algo muito mais profundo e poderoso. Uma recalibração completa da sua programação mental sobre a riqueza. O experimento de 30 dias para a liberdade financeira, como Tracy o denomina, é baseado em décadas de pesquisa sobre comportamento humano e os princípios neurológicos que governam nossas decisões financeiras. Tracy descobriu que 85% do nosso sucesso financeiro não depende de habilidades técnicas ou conhecimentos especializados, mas da nossa atitude mental e crenças subconscientes sobre o dinheiro. A premissa é simples, mas revolucionária. Durante 30 dias consecutivos, você segue um protocolo específico projetado para desmantelar sistematicamente as crenças limitantes que acumulou sobre o dinheiro ao longo da vida e substituí-las por padrões mentais que atraem naturalmente a abundância. O fascinante desse experimento, explica Tracy, é que ele começa a mostrar resultados tangíveis muito antes do término dos 30 dias. As pessoas começam a notar mudanças não apenas na sua psicologia, mas na sua realidade financeira externa. Helena Martinez pode atestar isso. Aos 42 anos, essa contadora de profissão lutava há anos com dívidas que pareciam crescer independentemente de quanto trabalhasse. Eu ganhava um bom salário, mas sempre terminava o mês com a conta zerada. Era como se o dinheiro evaporasse, conta. Quando Helena soube do experimento de Tracy, estava cética, mas desesperada para tentar algo diferente. No início pensei que era mais uma daquelas promessas vazias de enriquecimento rápido. Mas quando entendi que se tratava de mudar minha relação mental com o dinheiro, algo fez sentido. O primeiro componente do experimento de Tracy envolve o que ele chama de escavação financeira. Consiste em identificar e documentar todas as crenças negativas sobre o dinheiro que você absorveu ao longo da vida. Essas crenças muitas vezes têm origem na infância, a partir de comentários casuais dos pais ou experiências iniciais com o dinheiro. Escutei meu pai dizer, dinheiro não cresce em árvores, tantas vezes durante minha infância que isso se tornou uma verdade absoluta para mim, revela Helena. Também cresci ouvindo que os ricos são imorais e que é preciso trabalhar duro para ganhar pouco. Essas frases estavam tão enraizadas no meu inconsciente que eu nem percebia como influenciavam minhas decisões financeiras diárias. A neurociência moderna demonstrou que essas crenças não são apenas pensamentos passageiros, mas padrões neurais consolidados que literalmente filtram nossa percepção da realidade. Cada vez que Helena recebia seu salário, seu cérebro, programado com essas crenças limitantes, inconscientemente buscava maneiras de manter sua situação financeira alinhada com sua programação interna. O experimento de Tracy guia você para identificar essas crenças negativas e, em seguida, implementa um protocolo sistemático para neutralizá-las. Não se trata apenas de pensamento positivo, mas de uma reprogramação neurológica baseada em princípios científicos. O que torna esse experimento único, explica o neurologista Dr. Alejandro Ramírez, é que ele não apenas pede que você pense de maneira diferente. Ele fornece um protocolo que literalmente reconfigura seus circuitos neurais relacionados ao dinheiro por meio de ações específicas repetidas diariamente.
A segunda fase do experimento envolve o que Tracy chama de imersão em abundância. Durante essa fase, você se expõe deliberadamente a novos modelos mentais sobre riqueza e dinheiro. Isso inclui mudar radicalmente o conteúdo que consome, as pessoas com quem se associa e a linguagem que usa em relação às suas finanças. Comecei a me cercar de livros, podcasts e vídeos sobre finanças e investimentos, conta Helena. Comecei a usar uma linguagem diferente. Em vez de dizer, não posso pagar por isso, comecei a me perguntar, como posso pagar por isso? É uma mudança sutil, mas profunda, na forma de abordar as oportunidades. Essa imersão em abundância não é por acaso. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que nosso cérebro pode formar novas conexões neurais em qualquer idade, mas isso requer exposição consistente e repetida a novos estímulos. O experimento de Tracy é projetado especificamente para maximizar essa plasticidade cerebral. Durante essa fase, também é introduzido o conceito de identidade financeira. Tracy sustenta que a maioria das pessoas tem uma identidade financeira inconsciente que determina seu nível de conforto com o dinheiro. Se sua identidade financeira está configurada para ganhar $50.000 por ano, você inconscientemente sabotará oportunidades que poderiam levá-lo além desse limite. Descobri que me sentia culpada quando ganhava mais de uma certa quantia, confessa Helena. Era como se eu tivesse um termostato financeiro interno que sempre me trazia de volta ao mesmo nível, não importava o quanto eu me esforçasse. O experimento inclui técnicas específicas para recalibrar esse termostato financeiro, permitindo que você expanda gradualmente sua zona de conforto com níveis mais altos de prosperidade. Não se trata apenas de ganhar mais, mas de se sentir merecedor de reter e multiplicar esse dinheiro. À medida que avançamos nesta exploração do revolucionário experimento de Tracy, descobriremos exatamente como essas técnicas de reprogramação mental transformaram as vidas de pessoas comuns, convertendo-as em geradoras de abundância. Prepare-se para desafiar tudo o que você acreditava saber sobre sua relação com o dinheiro e a verdadeira natureza da riqueza. A terceira fase do experimento de Brian Tracy, talvez a mais poderosa, envolve o que ele chama de recabeamento neurológico financeiro. Essa fase se baseia em descobertas científicas sobre como o cérebro forma associações emocionais com o dinheiro e, mais importante, como essas associações podem ser reconfiguradas deliberadamente. Nosso cérebro processa o dinheiro de uma maneira surpreendentemente semelhante à forma como processa substâncias viciantes, explica a doutora Carla Mendoza, neurocientista especializada em neuroeconomia. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que as mesmas áreas do cérebro que se ativam com experiências prazerosas também se ativam quando experimentamos ganhos financeiros. No entanto, em pessoas com problemas financeiros crônicos, essas vias neurais estão distorcidas, criando associações negativas ou conflitantes com o dinheiro. O protocolo de Tracy aborda esse problema diretamente por meio de uma série de exercícios diários, projetados para criar novas associações neurológicas com o dinheiro. Um dos mais eficazes é o ritual de gratidão financeira, que consiste em dedicar 10 minutos todas as manhãs para reconhecer e agradecer especificamente por cada interação positiva com o dinheiro, por menor que seja. Carlos Sanches, empresário de 35 anos, que completou o experimento há 6 meses, descreve sua experiência. No começo eu me sentia ridículo agradecendo por encontrar uma moeda na rua ou por um desconto de $2 no supermercado. Mas depois de 2 semanas, algo estranho começou a acontecer. Comecei a notar oportunidades financeiras que antes simplesmente ignorava. Essa observação de Carlos não é coincidência. A neurociência demonstrou que o sistema de ativação reticular do nosso cérebro, o mecanismo que determina a que prestamos atenção entre os milhões de estímulos que recebemos, se ajusta de acordo com nossos padrões de pensamento habituais. Ao se concentrar deliberadamente em interações positivas com o dinheiro, o cérebro começa a priorizar informações relacionadas a oportunidades financeiras que sempre estiveram presentes,
mas que antes eram filtradas pelo nosso sistema de crenças limitantes. O experimento de Tracy também incorpora uma técnica chamada visualização financeira estruturada. Diferentemente das visualizações vagas sobre riqueza promovidas por muitos gurus de autoajuda, esse processo é meticulosamente projetado para ativar regiões específicas do cérebro associadas ao planejamento concreto e à tomada de decisões. Me pediam para visualizar não apenas o resultado final de ter riqueza, mas cada pequeno passo do processo, explica Laura Gomes, consultora de marketing que aumentou sua renda em 70% após completar o experimento. Eu tinha que imaginar com todos os detalhes como chegava a uma reunião com um cliente em potencial, as palavras exatas que usaria para apresentar minha proposta, como lidaria com objeções e, finalmente, como seria receber o pagamento pelos meus serviços. O fascinante dessa técnica é que ela não opera apenas no nível da imaginação. Estudos de neuroimagem mostram que visualizações detalhadas ativam quase os mesmos circuitos neurais usados ao realizar a ação real. Isso efetivamente prepara o cérebro para o sucesso financeiro, criando rotas neurais que depois são ativadas mais facilmente em situações reais. Depois de 3 semanas de prática diária, me vi negociando com uma confiança que nunca havia sentido antes, continua Laura. As palavras fluíam naturalmente, e o mais surpreendente, eu não sentia aquele nó no estômago quando chegava a hora de mencionar meus honorários. Era como se eu tivesse feito isso centenas de vezes, embora na verdade só tivesse visualizado. O quarto componente do experimento aborda especificamente o fenômeno conhecido como ponto de ajuste financeiro. Semelhante ao ponto de ajuste de peso que regula nosso metabolismo, Tracy sustenta que todos temos um ponto de ajuste financeiro inconsciente que determina quanto dinheiro nos sentimos confortáveis ganhando, poupando e investindo. A maioria das pessoas tem um limite invisível em suas finanças, explica Tracy. Elas podem ocasionalmente superar esse limite com um golpe de sorte ou um esforço extraordinário, mas rapidamente voltam ao seu nível habitual. Esse ponto de ajuste é determinado por nossas crenças mais profundas sobre o que merecemos e o que é possível para nós. O protocolo inclui uma técnica chamada expansão incremental do limiar, onde os participantes estabelecem metas financeiras que estão exatamente 10% acima de sua zona de conforto atual. À medida que alcançam essas metas, o cérebro recalibra gradualmente o que considera normal, permitindo estabelecer metas cada vez mais ambiciosas sem ativar resistência psicológica. Comecei estabelecendo a meta de poupar R$ 220 por mês, apenas 10% a mais do que eu já estava poupando, explica Miguel Torres, técnico de sistemas que completou o experimento há 8 meses. Quando consegui isso por 2 meses seguidos, aumentei para R$ 242, depois para R$ 266. Agora, menos de um ano depois, estou poupando consistentemente mais de R$ 500 por mês, algo que antes eu consideraria completamente impossível com o mesmo salário. Essa abordagem gradual é crucial porque evita ativar o sistema de alarme do cérebro, que dispara quando percebemos uma mudança muito drástica. Ao expandir lentamente nossos limites financeiros, o cérebro se adapta sem resistência, normalizando cada novo nível de prosperidade. Talvez o aspecto mais revolucionário do experimento seja seu foco no que Tracy chama de transmutação da ansiedade financeira. Em vez de tentar eliminar completamente os sentimentos de ansiedade ou medo relacionados ao dinheiro, o que geralmente é contraproducente, o protocolo ensina os participantes a reinterpretar essas sensações como indicadores de oportunidade e crescimento. Sempre que sentia ansiedade ao pensar em investimentos ou em pedir um aumento, interpretava isso como um sinal para recuar. Lembra Ana Vega, professora universitária que dobrou seu patrimônio líquido em menos de um ano após completar o experimento. Tracy me ensinou a reconhecer essa mesma sensação de borboletas no estômago como um sinal de que eu estava prestes a expandir minha zona de conforto.
Agora, quando sinto essa ansiedade, sei que estou no caminho certo. Essa reinterpretação é respaldada por pesquisas em neurociência que mostram que ansiedade e excitação produzem respostas fisiológicas quase idênticas no corpo. A diferença está principalmente em como rotulamos cognitivamente essas sensações. Ao re-rotular conscientemente a ansiedade financeira como excitação pelo crescimento, os participantes podem transformar um obstáculo em um catalisador. O experimento também aborda diretamente o fenômeno psicológico conhecido como autossabotagem financeira. Tracy identificou que muitas pessoas, justamente quando estão prestes a alcançar um avanço significativo em suas finanças, inconscientemente criam situações que as devolvem à sua zona de conforto financeiro. Notei um padrão na minha vida, compartilha Roberto Mendes, designer gráfico freelancer. Cada vez que minha conta bancária ultrapassava um certo valor, surgia uma emergência que me obrigava a gastar o excedente. Após seguir o protocolo de Tracy por 3 semanas, consegui identificar que eu mesmo estava criando essas emergências devido a um medo inconsciente do sucesso financeiro. O experimento inclui técnicas específicas para identificar e neutralizar esses padrões de autossabotagem, permitindo que os participantes mantenham e construam sobre seus sucessos financeiros em vez de miná-los inconscientemente. À medida que avançamos para a metade do período de 30 dias, muitos participantes relatam experimentar o que Tracy chama de ponto de inflexão financeiro. Esse é o momento em que as novas crenças e comportamentos começam a gerar resultados tangíveis que reforçam positivamente todo o processo. No dia 17 do experimento, recebi uma ligação inesperada de um antigo cliente, lembra Patrícia Lozano, consultora independente. Ele me ofereceu um projeto que pagava o dobro das minhas tarifas habituais. No passado, eu teria negociado para baixo por medo de perder a oportunidade. Dessa vez, não apenas aceitei a oferta inicial, mas sugeri ampliações ao projeto que aumentaram ainda mais o valor total. O mais surpreendente foi como todo o processo pareceu natural. Esse efeito volante, onde mudanças internas geram resultados externos que, por sua vez, reforçam as mudanças internas, é parte integrante do design do experimento. Diferentemente de muitos programas de desenvolvimento financeiro que se concentram exclusivamente em táticas externas, o protocolo de Tracy cria um ciclo de retroalimentação positiva entre mente e realidade. O que torna esse experimento único, explica o psicólogo financeiro Dr. Martim Herrera, é que ele não separa os aspectos psicológicos dos práticos. Cada nova crença se traduz imediatamente em ações específicas e cada ação reforça as novas crenças. É esse ciclo contínuo que produz resultados tão extraordinários em um período relativamente curto. À medida que o experimento de 30 dias se aproxima de sua conclusão, os participantes entram no que Brian Tracy chama de fase de consolidação. Esse período crítico é projetado para garantir que as mudanças neurológicas e comportamentais alcançadas durante o mês se tornem padrões permanentes que continuem a gerar abundância financeira a longo prazo. O cérebro humano tende naturalmente a retornar a padrões familiares, explica Tracy. A fase de consolidação contraria essa tendência por meio de técnicas específicas que cimentam os novos circuitos neurais relacionados à prosperidade. Uma dessas técnicas é o ancoramento de identidade financeira, onde os participantes desenvolvem e reforçam uma nova autoimagem como administradores eficazes e multiplicadores naturais de riqueza. Essa nova identidade é fortalecida por meio de afirmações específicas, mas, mais importante, pela documentação sistemática de evidências confirmatórias, instâncias concretas que demonstram sua nova relação com o dinheiro. Criei um diário de sucessos financeiros onde anotava cada decisão financeira inteligente, cada oportunidade aproveitada e cada negociação bem-sucedida, explica Javier Morales, engenheiro que aumentou seu patrimônio líquido em 45% em 6 meses após completar o experimento. Por menor que fosse a vitória, eu a documentava.
Com o tempo, acumulei tantas evidências da minha nova identidade financeira que se tornou impossível continuar acreditando nas minhas antigas limitações. Essa acumulação de evidências não é uma simples técnica motivacional. A neurociência cognitiva demonstrou que nossas crenças mais arraigadas são sustentadas pelo que o cérebro percebe como evidência confirmatória. Ao coletar deliberadamente novas evidências, os participantes literalmente reconstroem a base neurológica de suas crenças sobre si mesmos e o dinheiro. Outro componente crucial da fase de consolidação é o que Tracy chama de integração de polaridades financeiras. Muitas pessoas têm crenças conflitantes sobre o dinheiro. Por exemplo, desejam ser ricas, mas inconscientemente associam riqueza a qualidades negativas, como ganância ou imoralidade. Essas polaridades internas criam um freio de mão psicológico que impede o progresso financeiro sustentado. Sempre tive a ideia de que pessoas ricas eram, no fundo, infelizes, confessa Mariana Lopes, empreendedora que triplicou a renda de seu negócio após o experimento. Por meio dos exercícios de integração, consegui reconciliar essas crenças contraditórias. Agora entendo que posso ser próspera financeiramente e, ao mesmo tempo, cultivar as qualidades humanas que valorizo. O protocolo inclui técnicas específicas para identificar e resolver essas polaridades, permitindo que todas as partes da psique trabalhem harmoniosamente em direção a objetivos financeiros comuns, em vez de se sabotarem mutuamente. À medida que o experimento termina, os participantes também aprendem o que Tracy chama de metabolismo financeiro acelerado, a capacidade de processar oportunidades, informações e decisões financeiras com maior rapidez e eficácia. Antes do experimento, eu podia passar semanas contemplando uma decisão financeira relativamente simples. Lembra Fernando Dias, arquiteto que aumentou seus honorários profissionais em 60% após completar o programa. Agora, posso avaliar oportunidades rapidamente, identificar os fatores cruciais e tomar decisões com confiança em uma fração do tempo. É como se meu cérebro tivesse desenvolvido um novo músculo para o processamento financeiro. Essa capacidade aprimorada de processar informações financeiras não é imaginária. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que a prática sistemática de qualquer habilidade cognitiva, incluindo a tomada de decisões financeiras, leva a um aumento na densidade de conexões neurais nas áreas relevantes do cérebro, permitindo um processamento mais rápido e eficiente. Talvez o impacto mais profundo e duradouro do experimento seja o que Tracy descreve como ressonância de prosperidade. Esse conceito se baseia na compreensão de que nossas vibrações energéticas e estados emocionais predominantes literalmente atraem circunstâncias que ressoam com essa frequência. Começar cada dia em um estado de gratidão e expectativa positiva mudou completamente minha realidade financeira, afirma Lucia Herrera, terapeuta que dobrou sua renda em 4 meses. As oportunidades que agora aparecem na minha vida pareceriam coincidências milagrosas para meu antigo eu. Mas entendo que são o resultado natural do meu novo campo energético. Embora conceitos como vibração e ressonância energética possam parecer esotéricos, eles têm base na física quântica e na pesquisa sobre campos eletromagnéticos do coração humano. Estudos do Instituto HeartMath demonstraram que diferentes estados emocionais produzem diferentes padrões de campo eletromagnético ao redor do corpo, que podem influenciar nosso ambiente de maneiras sutis, mas significativas. O experimento de Tracy incorpora técnicas específicas para cultivar e manter estados emocionais associados à prosperidade, incluindo a meditação de abundância dirigida e o banho de gratidão diário. Essas práticas não são simples exercícios de pensamento positivo, mas ferramentas precisas para alterar a bioquímica cerebral e o campo eletromagnético pessoal. Os resultados a longo prazo do experimento são notavelmente consistentes.
Em um acompanhamento realizado com 1.500 participantes, um ano após a conclusão do programa, 78% relataram um aumento sustentado em sua renda de pelo menos 35%, enquanto 62% haviam pelo menos dobrado suas economias ou investimentos. O mais impressionante, observa a economista comportamental doutora Isabel Fuentes, que estudou os efeitos do experimento, é que esses resultados permanecem consistentes independentemente das condições econômicas externas. Mesmo participantes que completaram o programa durante recessões econômicas experimentaram melhorias significativas em sua situação financeira pessoal. Isso levanta uma questão intrigante. Como uma mudança puramente interna pode gerar resultados externos tão dramáticos, aparentemente desafiando as condições econômicas objetivas? Tracy oferece uma explicação. A economia global ou nacional pode estar em recessão, mas sempre há bolsões de oportunidade e crescimento. A maioria das pessoas, limitada por suas crenças negativas e medos, simplesmente não consegue ver essas oportunidades. Uma vez que você recalibra sua mente para detectar possibilidades em vez de problemas, descobre que a abundância existe mesmo nos ambientes aparentemente mais restritivos. Esse fenômeno é apoiado por pesquisas em psicologia cognitiva sobre atenção seletiva, nossa tendência a anotar informações que confirmam nossas crenças existentes enquanto filtramos inconscientemente dados contraditórios. Ao mudar fundamentalmente nossas crenças sobre a possibilidade de prosperidade, literalmente, começamos a perceber um mundo diferente, cheio de oportunidades previamente invisíveis. Helena Martinez, a contadora mencionada no início, resume sua experiência 18 meses após completar o experimento. Não apenas eliminei todas as minhas dívidas e criei um fundo de investimento substancial, mas agora vejo o mundo através de uma lente completamente nova. Onde antes via escassez e limitação, agora vejo abundância e possibilidades. E o mais surpreendente é que isso se estendeu além das minhas finanças. Minha saúde, meus relacionamentos e meu bem-estar geral melhoraram dramaticamente. Essa transferência de benefícios para outras áreas da vida é um padrão comum entre os participantes. Ao transformar sua relação com o dinheiro, eles inadvertidamente transformam sua relação com aspectos mais fundamentais da existência: o valor pessoal, a confiança no futuro e a crença em possibilidades ilimitadas. O dinheiro é simplesmente um símbolo, conclui Tracy. Ao curar nossa relação com esse símbolo, curamos nossa relação com o que ele representa: valor, troca, abundância, possibilidade. Este experimento não é realmente sobre ganhar mais dinheiro. É sobre se tornar uma pessoa que naturalmente atrai e gera prosperidade em todas as suas formas. À medida que o experimento de Brian Tracy continua se espalhando globalmente, milhares de pessoas estão descobrindo que a verdadeira transformação financeira não requer anos de estudo financeiro ou sacrifícios dolorosos. Requer 30 dias de recalibração mental deliberada, um pequeno preço a pagar por uma vida de abundância que sempre esteve ao alcance, esperando apenas que ajustássemos nossa frequência para recebê-la. Você está pronto para desafiar tudo o que acreditava saber sobre riqueza? O experimento financeiro de 30 dias espera por você, e com ele, um novo mundo de possibilidades econômicas que sempre estiveram lá, simplesmente fora do alcance da sua antiga programação mental. A questão não é se funciona. Milhares de depoimentos confirmam que sim. A questão é: você terá coragem de testar seus limites financeiros atuais e descobrir o que realmente é possível para você?